Salve, salve! Salve, os amigos! Salve, salve, minhas amigas! Tudo jóia? Comecei a live já chutando o ring light aqui, já quase derrubou a câmera para colocar emoção nesse nosso encontro para a gente falar tudo de criminologia, fazer várias questões. Separei um boom de questões quentes aqui para a prova de vocês, questões que foram cobradas aí em 2022, questões recentes, perfil da Banca Vunesp para criminologia. Então a gente tem muito assunto para trabalhar com vocês aqui hoje, tá? Tô acompanhando aí no chat também. Já deixem aí o like de vocês, comentem aí no chat de onde que vocês estão falando, se essa galera é toda do estado de São Paulo, ou se tem gente estudando para o concurso da PCSP de outro estado, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, Bahia, pessoal do Sul. Então deixa aí nos comentários. E estou acompanhando também aqui no chat tudo que vocês estão comentando e a gente vai fazer uma aula direta no ponto, sem enrolação. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Montes, perito criminal aqui no estado de São Paulo, sou também professor por concurso aí da Academia de Polícia da matéria de criminologia, matéria que eu sou apaixonado, que eu trabalho há muitos anos e que a gente conhece muito bem a Banca Vunesp, e o nosso foco é exatamente trabalhar ponto a ponto com vocês hoje sobre essa disciplina, desvendar um mito, e eu estou aqui para contar para vocês que a criminologia é a disciplina que vocês têm que ganhar tempo na prova, né? Ou seja, é aqui que você vai conseguir dar uma agilidade na sua prova para gastar um tempo a mais naquelas disciplinas que vão demandar um tempo maior, como por exemplo a física, para quem vai prestar perito, a lógica para quem vai prestar investigador, escrivão, português, né? E a gente vai falar tudo disso. Mas vamos lá, sem enrolação, no final eu deixo ali 3 presentes guardados para vocês. Fiquem comigo até o final. Vamos começar sem enrolação nessa nossa aula de questões da banca Vunesp Criminologia. Primeira questão, médico legista 2022, questão easy. Detalhe, pessoal, prova de criminologia, a tendência é que você tenha ali 65, 70% das questões nível 60% nível médio, 20% nível fácil, fácil mesmo, e 20% um pouco mais bem elaborado. Detalhe, essa faz parte dos 20% mais fácil. Por quê? Porque é uma questão que você bate o olho e já acerta essa questão, tá? Então estou acompanhando aí no chat. Digam aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Vou me jogar para o outro canto ali. E eu vou acompanhando os comentários de vocês aí. E a gente vai comentando. Tá, o Bruno tá falando letra A, Nasser tá falando letra B, Letícia, letra B. Novo Horizonte, Gustavo, show, tá aí com a gente. Eliane, letra B. Pessoal aí respondendo em peso, letra B. Vamos lá. Primeira coisa, falando aqui que a criminologia é uma ciência. Sim, nós já sabemos que ela é uma ciência, não há o que se contestar. Mas que tipo de ciência que ela é? Normativa? Não. Quem é normativo, quem se preocupa com as normas, é o direito penal. Direito penal é normativo. Indutiva, sim. Perfeito. Por que a criminologia é uma ciência indutiva? Pessoal, a criminologia ela é indutiva porque ela é uma ciência que parte das observações. É uma ciência que parte das observações dos fatos para poder explicar a causa criminológica. Presta bastante atenção em mim. O foco da criminologia é de fato conseguir explicar a causa da criminalidade, a motivação, por que aconteceu esse crime, estudando fatores psicológicos, sociais, fatores biológicos da pessoa, é sempre com o objetivo de entender a etiologia do comportamento criminoso, ou seja, as causas e origens do comportamento criminoso. Só que ela é uma ciência que observa a realidade. Ela gosta de fatos. Ela não gosta de lógica, de fazer filosofia de algo abstrato. Não, ela gosta de ver para poder, a partir do que ela percebe, do que ela enxerga, ela cria suas próprias teorias. Então ela precisa de um experimento para poder chegar a uma explicação criminológica. Sempre as explicações criminológicas, elas sucedem, elas vêm depois daquilo que ela observa. Portanto, isso é indutivo porque a gente sempre vai considerar como sendo indutivo aquilo que parte de uma situação particular, aquilo que vem de uma situação particular, e dessa situação particular você consegue levar até uma situação geral.
beleza? Dessa situação particular, você traz para uma situação geral. Então, imagine que a partir de uma explicação criminológica, eu consegui explicar a causa da criminalidade naquela cidade. Vamos supor que eu consegui explicar a causa da criminalidade naquela cidade, Badiba City. Consegui explicar uma das causas da criminalidade que estava tendo em Badiba City. O que acontece? A gente utilizou a observação para entender a causa da criminalidade em Badiba City. Essa explicação criminológica, ela pode ser usada em outras cidades do estado de São Paulo. Pela observação, a gente viu que aquela situação particular, por exemplo, a falta de iluminação que tinha ali na cidade de Badiba City, uma das causas da criminalidade, show! Mas a gente percebe que ao conhecer as causas criminológicas, nós podemos ampliar para outras situações. Vamos deixar outras cidades mais claras no estado para tentar ver se isso de fato diminui a criminalidade. Colocar mais postes, colocar mais lâmpadas mais claras, né? Será que a falta de iluminação poderia estar ligada à criminalidade? Então, ao substituir naquela cidade particular de Badiba City e ao perceber que diminuiu a criminalidade, nós vamos levar isso para outras cidades. Que é, começamos numa cidade particular e vamos levar essas explicações criminológicas para outras situações gerais. Assim foi feito com psicopatas. Estudaram alguns psicopatas particular, alguns grupos de psicopatas, e aí a partir desses grupos de psicopatas conseguiram classificar vários outros psicopatas, porque conhecendo aquelas situações particulares, por indução, eles começam a conhecer características de outros psicopatas. Então, a criminologia ela é indutiva, não confunda, meu Deus, com o direito penal, porque o direito penal ele é dedutivo. O direito penal ele é o contrário da criminologia. O direito penal é dedutivo. Beleza? Show! Dever ser direito penal. Sempre comparando criminologia com direito penal. Porque a criminologia ela é uma ciência do ser. Show! Dogmática? Não, direito penal. Axiológica? Não, direito penal. Axiológico é algo que é valorativo, tá? Que dá valor às coisas. Assim como o direito penal. Um homicídio simples tem uma pena, o homicídio qualificado tem outra pena. Nós estamos dando valores diferentes para o homicídio. Portanto, axiológico é aquilo que dá valor diferente às coisas. É o que o direito penal faz. Furto simples, furto qualificado. Homicídio simples, homicídio privilegiado. Então, é o direito penal que está preocupado com esses valores. Perfeito? Nossa resposta B, indutiva. Vamos para mais uma questão. Vamos lá, vou deixar aí na tela para vocês. Vou ter que sair da frente agora, senão vocês não conseguem enxergar. Questão 2. Investigador de polícia 2022. A respeito da criminologia, é correto afirmar que atualmente é compreendido como uma ciência, show, já vimos que ela é uma ciência, que se preocupa com o estudo exclusivo do crime e dos criminosos. Quando ele fala que se preocupa, nós estamos falando dos objetos da criminologia. Objetos da criminologia. E aí basta a gente lembrar, nesse momento, quais são os objetos da criminologia, para saber se esse item está certo. Ela se preocupa exclusivamente com o crime e com os criminosos? Vamos ver a B. Trata-se de ciência do ser. Opa, já dei a dica no exercício anterior, então você já sabe que é uma ciência do ser. O que mais que ele fala aí? Que possui por objeto crime, criminoso, a vítima e o controle social. Olha, interessante, hein? Mais uma vez, agora ele usou o termo objeto. Crime, criminoso, vítima e controle social. Para você lembrar quais são os objetos da criminologia, o Luiz Felipe, que está aí na live, ele já deu o bizu para a gente. CCVC. Lembrar do crime, do criminoso, do vítima e do controle social. Famoso CCVC. Crime, criminoso, vítima e controle social. O criminoso ficou um pouquinho curto aqui, mas vamos lá. Criminoso. Não vai caber, mas tudo bem. CCVC, crime, criminoso, vítima e controle social, tá? Então lembra disso
para você não esquecer mais dos 4 objetos da criminologia. A gente vai considerar aqui então que a letra A está errada porque ele fala só do crime e do criminoso, faltaram 2 objetos, a palavra exclusiva deixou o item errado. Nossa resposta é a letra B. Vamos ver o erro das demais. C. É uma ciência empírica interdisciplinar que estuda o crime, criminoso e a vítima, tendo sido conceituada pela primeira vez por Afrânio Peixoto? Não. Vamos lá falar sobre o termo criminologia. O termo criminologia, ele foi usado pela primeira vez por um indivíduo chamado Paul Topinard. Paul Topinard, esse foi o cara que usou pela primeira vez o termo criminologia. Mas quem foi o cara que deu o reconhecimento? Quem foi o cara que deu o reconhecimento internacional desse termo criminologia? Vamos falar igual mineiro, desse termo criminologia. Foi um indivíduo chamado Rafael Garófalo. Se lembrando do sobrenome dele, já estou satisfeito. Esse foi o cara que deu o reconhecimento internacional. Então tem nada de Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto é lá da medicina legal, esquece ele. Não tem nenhuma relação com isso que a gente está falando aqui. Beleza? Vamos voltar lá no item então. Trata-se de uma ciência empírica do dever ser. Não, dever ser faz parte do direito penal. Na medida que seu objeto é visível no mundo dos valores. Não, visível no mundo real. No mundo real e não no mundo dos valores, tá? Então risca essa parte final também. Possui como objeto a sociedade, a criminalidade e o criminoso, exercendo direta influência no controle social. Nós já falamos dos objetos da criminologia, CCVC, e já mata esse item aí, beleza? Vamos lá. 3. Assinale a alternativa. Então a gente marcou aqui letra B, né? Trata-se de uma ciência do ser, porque ela estuda o ser humano. Empírica, porque ela busca observar a realidade, trabalha com a observação da realidade. Longe do mundo dos valores, hein, pessoal? Sempre observando a realidade, sempre observando os fatos. Tá? Então ela é uma ciência empírica porque ela parte da observação da realidade. O que é o empirismo, pessoal? O empirismo é aquilo que você consegue perceber através da observação. Você só sabe qual que é a dor de tomar um choque o dia que de fato você tomou um choque, senão você não saberia qual é a sensação de tomar um choque. Empiricamente, através dos seus sentidos, você descobriu essa dor horrível de tomar um choque, tá? Então, a criminologia ela é empírica porque sim, ela parte das observações das experiências para chegar a uma conclusão. Ela observa a realidade e a partir disso ela chega a uma conclusão. Então ela tira uma experiência dessa observação. É igual a gente quando faz uma coisa pela primeira vez. Nós tiramos uma experiência desses fatos. A criminologia ela vai analisar, fazer uma experiência e vai tirar uma informação desse empirismo, tá? Vamos lá, vamos para a questão 3. Questão 3, vamos lá. VUNESP 2022, prova de delegado de polícia. Assinale a alternativa que contempla apenas hipóteses de controle social informal. Vamos lá lembrar uma coisa. Nós temos dentro do controle social, duas famílias. Uma família que a gente chama de informal e uma família que a gente chama de controle formal. Dentro dessa família que a gente vai chamar de controle informal, nós temos quem? Tudo que é da sociedade civil. Portanto, nós temos família, nós temos aqui a religião, amigos, tudo que tem o quê? Caráter social e educativo. Tudo que tem caráter social e educativo.
Beleza? Esse é o nosso controle informal. Show! Quando a gente fala do controle formal, nós estamos falando do Estado, presença do Estado. Então nós podemos falar que é a presença da polícia, deu pau aqui no negócio, mas tudo bem. Olha que loucura. Presença da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, ou seja, tudo que tem caráter de sanção, de punição. E é legal entender porque sempre nós vamos precisar do controle formal, mais o controle informal sincronizados. A gente só consegue controlar o crime quando o controle formal e o controle informal eles estão sincronizados. Portanto, eu tenho que buscar nas minhas respostas qual é a única opção que me traz controle social informal. Aquele que vem da sociedade civil, que não vem do Estado. Aquele que vem da sociedade civil, que não vem do Estado. Então nós estamos diante, ó, vamos ver a letra A. Vamos riscar tudo que é formal. Justiça, religião informal, Ministério Público formal. Clubes de serviço, Forças Armadas é formal e polícia formal. Risca tudo que é formal. Forças Armadas, escola informal, polícia formal. Escola informal, administração penitenciária formal, polícia formal. A única resposta que sobrou, letra E, família, escola e religião. Ambos nós temos aqui controle social informal, garantindo a nossa resposta. E vale lembrar um detalhe, viu, pessoal? A polícia comunitária, se aprovo falar da polícia comunitária é aquele órgão que integra tanto o controle formal e informal. É a exceção, tá, pessoal? A exceção à regra que não enquadra um ou outro. A polícia comunitária, vou até sair da frente aqui, a polícia comunitária, ela integra tanto o controle formal quanto o controle informal. Então lembrem disso aí para não esquecer, tá? Vou colocar aí a próxima questão. O pessoal está acertando tudo. Luiz Felipe, Alan Soares, Letícia, vocês estão detonando. Olha que difícil falar detonando, meu Deus do céu. Questãozinha mais extensa um pouquinho, vamos lá. Essa já entra nos 20%, um pouco mais bem elaboradas pela Banca Vunesp, nós falamos, né? Vunesp 2022, investigador de polícia, com relação ao método da criminologia, é correto afirmar que nós temos como exemplos de método da criminologia o empirismo, que ela é empírica e interdisciplinar, Mas esses são os métodos de trabalho da criminologia. Por outro lado, nós temos os métodos científicos usados pela criminologia, que são os métodos biológicos e sociológicos, ou seja, métodos que buscam explicações internas do indivíduo, que a gente vai chamar de endógenos, e métodos que buscam explicações externas ao indivíduo, que nós vamos chamar de exógenos. Beleza? Basicamente, nós vamos ter esses métodos científicos utilizados pela criminologia. Por quê? Porque é muito óbvio. Se eu quero estudar a motivação do indivíduo ter cometido o crime, eu tenho que estudar suas influências externas e suas influências internas. Será que ele já nasceu com algum fator que poderia ser condicionante da criminalidade? Seus hormônios, a sua biologia, algum transtorno de humor, transtorno bipolar, uma esquizofrenia, alguma coisa que pudesse ter uma relação com esse fato? Fatores externos e internos devem sim ser estudados. Portanto, a criminologia ela vai utilizar da interdisciplinaridade para estudar os fatores biológicos e sociológicos da criminalidade. Vamos lá. A criminologia, então, ela vai utilizar como métodos biológicos e sociológicos. Show! Já está aqui, vamos ver se continua bem bom aí. Vamos lá. Deixa eu pegar até a canetinha verde aqui. Como ciência, então, métodos biológicos e sociológicos.
como ciência empírica e experimental, porra, tá ficando bom, hein? Que é a criminologia, utiliza-se da metodologia experimental. Naturalística, sim, baseado nas leis naturais, e indutiva. Falamos sobre que é a criminologia ser uma ciência indutiva, que parte de situações particulares e depois, por indução, leva a situações gerais. Para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade. Pessoal, olha que questão capciosa que vem pegar, principalmente problemas de interpretação aí para quem não conseguiu matar a charada aí. Quando ele fala não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade, ele está querendo dizer apenas o objeto delinquente. E de fato, apenas o objeto delinquente não é o suficiente para a gente delimitar as causas da criminalidade. Para delimitar as causas da criminalidade, eu preciso estudar o criminoso, o delinquente, mas eu tenho que estudar também o crime, a vítima e o controle social, os 4 objetos. Portanto, esse item A está certo quando ele fala que para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade. Porque eu preciso, além do delinquente, estudar os demais objetos da criminologia. Show! Aí sim a gente consegue matar a charada. O erro das demais, pessoal, tá bem na cara, ó. Criminologia utiliza-se de métodos matemáticos? Não. Pessoal, ela pode utilizar de dados estatísticos para comprovar as suas teorias, tá? Para provar as suas explicações criminológicas. Mas ela não é uma ciência matemática. Experimental, tá certo? Como ciência empírica e experimental, aqui está certo, que é a criminologia, utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar. O único erro aqui foi o matemático ali na parte inicial. Filosófico, indutivo, biológicos e sociológicos. Filosófico esquece, filosófico é abstrato, pessoal. Lembra que a criminologia ela não é abstrata. Tá? Filosófico é algo abstrato. Criminologia não é abstrata. Portanto, aqui já deixo o item errado. Tá? E o restante está igual aos demais itens. Empírico filosófico, esquece. Falou filosófico, já está errado o item. E aí, por fim, na letra E, como ciência do dever ser, não. Dever ser é direito penal. Tá? Isso faz parte do direito penal. A gente já viu isso em outras questões. Que é a criminologia, utiliza-se da metodologia lógica e dedutiva. Tá louco, Joe? Lógica e dedutiva jamais, nunca. Lógica e dedutiva não faz parte da criminologia. Então, a gente fecha na letra A nossa resposta, marca a letra A aí. O pessoal tá detonando aí na live. O pessoal tá detonando aí na live, olha aí. Juliana tá detonando, a Jéssica, Dara, Franciele, acertando tudo. Vamos ver se vocês vão detonar nessa próxima questão também. Vou colocar aí na tela para vocês. Questão 5 agora, nós vamos falar de tolerância zero. Tolerância zero. Questão de escrivão de polícia, a teoria sociológica da criminalidade, denominada tolerância zero, defende a ideia de que... Vamos lá, falando sobre a teoria da tolerância zero. Vamos lá rapidinho relembrar algumas coisas da tolerância zero. Primeiro que nós tivemos pós-escola de Chicago, nós tivemos duas vertentes. Vamos melhorar essa letra, meu Deus. Eu tinha que ter o Lego em vez de um caderno de caligrafia. Por quê, meu Deus? Mas tudo bem. Pós-escola de Chicago, nós tivemos duas vertentes. Nós tivemos lá uma chamada de teoria das janelas quebradas. Teoria das janelas quebradas. E por outro lado, nós tivemos a tolerância zero. De detalhe dessas duas teorias, pessoal. Tanto a teoria das janelas quebradas, como a tolerância zero, vou até aumentar para aparecer um pouquinho mais aí para vocês. Tanto a teoria das janelas quebradas como a tolerância zero, elas estão preocupadas com pequenos delitos. Porque a teoria
das janelas quebradas, não vou entrar no mérito de detalhar tudo, que não é uma aula teórica, mas a teoria das janelas quebradas, ela preocupa com aqueles pequenos delitos. Porque ela entende que, assim como uma janela quebrada, se você tem uma desordem, por menor que seja, você tem que cessar essa desordem na base. Porque se você não acabar com essa desordem na base, ela tende a se transformar numa desordem maior. Aquela bagunça do teu quarto tá bagunçado. Se você pega e arruma quando tem só uma roupa jogada no chão, vai lá e guarda no guarda-roupa, pô, show de bola, você consegue manter ele organizado mais tempo. Meu amigo, agora espera chegar 10 roupas jogadas ali no chão. Vai ser só mais uma que você está jogando, já está tudo bagunçado, a desordem já instalou mesmo. Então, a desordem ela tem que ser cessada na base, quando você ainda consegue controlar. Por isso que a preocupação da teoria das janelas quebradas e também da tolerância zero é com os pequenos delitos. Você vai reprimir pequenos delitos, ou no caso da teoria das janelas quebradas, você vai prevenir pequenos delitos para evitar que esses delitos se transformem em algo maior. A grande diferença aqui é que no caso da teoria das janelas quebradas, a preocupação maior é a prevenção com pequenos delitos. Então eu vou preocupar em melhorar o ambiente, deixar o ambiente mais limpo, reestruturação de praças, fazer ali um aspecto de dono, mostrar que tem dono naquele lugar, para que as pessoas não achem, não julguem como um descaso e aí instaurem ali uma desordem maior. Então a teoria das janelas quebradas se preocupa com a prevenção de pequenos delitos, melhorando o aspecto, a visibilidade, mostrando que de fato existe um dono para aquele lugar. Já a teoria da tolerância zero, ela está preocupada com a repressão e não prevenção. Repressão de pequenos delitos. Por que ela está preocupada com a repressão de pequenos delitos? Porque aqui a tolerância zero, o próprio nome já fala, é tolerância zero com a criminalidade, por menor que seja essa criminalidade. Então, vai buscar ser intransigente com os delitos, por menor que seja, tá? Prisão, encarceramento em massa, repressão mesmo, punição total. Para quem não sabe, esse movimento de tolerância zero, ele recebeu um nome chamado vou até colocar aqui mais para baixo um pouquinho, neo-retribucionismo. Neo-retribucionismo, movimento de lei e ordem, tá? Se a sua prova da VUNESP falar sobre neo-retribucionismo, lei e ordem, ele está se referindo a esse movimento chamado de tolerância zero, ou seja, um movimento que foi criado para reprimir pequenos delitos para que evite-se que isso se transforme num delito maior. Show de bola? Vamos lá agora ver o que a questão fala para a gente em relação a isso. Vou esconder para que vocês possam ler. A teoria sociológica da criminalidade, denominada tolerância zero, defende a ideia de que, vamos lá, as ações policiais devem ser complacentes com os pequenos delitos. Você tá louco, Joe? Tá louco? O que é complacente? Tem que ser favorável. Tem que ser favorável. Olha que loucura. Com os pequenos delitos, nunca são contrários, né? E nunca complacentes, tá? É o que a Ana Paula tá falando, esse é o law and order, é isso aí. Então, na verdade, pessoal, não é complacente. Essa palavra aqui, complacente, é que está do mesmo lado, não está favorável aos pequenos delitos. Não, tem que ser contrário, deve ser de repressão com os pequenos delitos. Tá? De repressão seria o certo aqui. Vamos ver mais. As decisões por parte das autoridades policiais diante de um ilícito devem ser tomadas com base na discricionariedade, conveniência e oportunidade? Não. Não tem discricionariedade, com base na lei, aplicação da lei, com base na aplicação da lei, sem qualquer discricionariedade. Não é isso que prega o neo-retribucionismo, lei e ordem. Tá? A redução dos índices criminais dar-se-á por mínima intervenção com máximas garantias, meu amigo, você quer tirar garantias dele, você quer prisão, encarceramento em massa. Então é máxima intervenção do Estado, tá? E com mínimas garantias. Por que máxima intervenção do Estado? Porque o Estado é que vai punir esses agentes com prisão, com encarceramento em massa. Então, máxima intervenção do Estado e mínimas garantias.
Repressão à desordem e a pequenos delitos produzirá a médio prazo diminuição dos índices criminais de maior impacto social. Aí tá ficando bonito. Aí sim, tais como crimes violentos contra a vida e dignidade sexual. Perfeito, porque ele falou da repressão à desordem a pequenos delitos, que é o foco da tolerância zero. Ela não está preocupada com delitos graves, mas ela quer evitar que se chegue a esses delitos graves. Sua meta principal é a atribuição de punições a executivos de alto escalão. Não há aqui uma restrição ao tipo de escalão dele. Não há relação com a classe social, mas sim intransigente com o delito, por menor que seja, praticado por qualquer pessoa. Vamos lá, seguir adiante.